A cidade de Bauru tem uma das maiores obras na área de saneamento do interior do Brasil, com mais de 100 milhões de reais enviados a fundo perdido através do governo federal e também uma outra quantia, igualmente no mesmo valor, que está disponível no Fundo de Tratamento de Esgoto do município, que é pago por cada um dos munícipes. Mas essa obra está ainda sem solução para o seu andamento. O presidente da Câmara, o vereador Alexandre Bussola, falou na tribuna da Câmara sobre uma solução em relação a esse impasse. Tem uma série de discussões, comissões internas, audiências públicas. O presidente retomou a questão do histórico, desde o erro do projeto de um bom tempo, e esse impasse não é resolvido em relação a essa obra, presidente. Era um sonho esperado da cidade, este recurso, que até mesmo criamos um fundo no passado, e hoje você vê uma situação triste de um projeto executivo errado, de uma empresa que não tem responsabilidade nas suas ações e de um executivo efetivamente que só se reúne e não exige. É só aditivo que chega, que é lido nessa casa, mas agora chegou o momento de tomar uma providência judicial. Então, nós temos que partir agora para um processo judicial, porque no diálogo não tem mais condição de agir. Agora, teve uma comissão de fiscalização da obra ainda no tempo lá anterior, porque não é uma questão de apontar para isso aquele governo, de discutir a obra no tempo em toda a sua dimensão. E foram apresentados uma série de irregularidades. Nesse momento está em discussão uma repactuação de novo do cronograma dela, que não mais será 2018. Para as pessoas entenderem, já será dentro do calendário de 2019, se for realizado. É triste, nós sabemos que a nossa economia a nível nacional vive um processo difícil, é uma verba que nós alcançamos a fundo perdido, o município não paga por isso. E hoje nós estamos vendo uma empresa que não consegue medir, que demite os seus funcionários, um projeto executivo que apontou erros e que o executivo ainda não entrou com uma ação, cobrando responsabilidade. Não há uma ação também da empresa fiscalizadora que deveria ter a sua responsabilidade, fazendo com que a empresa cumprisse de fato seus prazos. Está aí agora toda a obra parada, esperando a discussão de mais de 10, 15, 20 aditivos que está sendo discutido. A cidade não aguenta mais. O senhor comentou sobre uma outra questão igualmente importante. Normalmente nas licitações feitas diretamente pelo Poder Executivo, como é esse caso, de obras médias e outras nem tão grandes, a fiscalização é feita interna. Nessa, nós pagamos o valor, inclusive para fiscalizar, e não funcionou. Quando nós procuramos, infelizmente, a fiscalização nossa interna, ela é lenta por falta de mão de obra e de qualificação. Neste caso é diferente, houve uma contratação da empresa. Então, se esse processo está atrasado, se esse projeto, se essa construção está atrasada, cadê o laudo que foi apontado dos erros, das falhas? Nós ficamos 2 anos discutindo estaca. Essa Câmara tem feito todo o papel, a comissão tem visitado, tem encaminhado. Agora chega um momento que a mesa de discussão não toma mais jeito. Eu acho que neste momento, a avaliação que este vereador tem pessoal é de rompimento com essa empresa, aplicação de multa e um chamamento novamente para uma nova licitação e com um edital rígido, claro, para vir gente séria na cidade de Bauru para terminar essa obra. Falando em obras de porte, discussões internas na Câmara, o senhor acompanha a questão das comissões internas em relação a Rondon, para falar de alguma resposta quando a pressão política surge, sim, ainda que com algum tempo, algum resultado. A Artesp, a Agência Reguladora do Estado, acionou seguro para caso a obra das marginais continue na situação que está, e me parece que já foi retomada, isso possa ter alguma solução para esse impasse. Por isso que é importante a unidade quando todo o poder, seja ele executivo, legislativo, a própria imprensa, age e começa a trabalhar junto. Porque quando as coisas não vão bem, todo mundo perde. Então é por isso que nós defendemos uma cidade que avance. Então neste momento, em relação ao Rondon, foi necessário e importante a união de forças, como é o caso do destravamento dessa cidade também, que é a ampliação de um perímetro, agora a nova ampliação de uma outra área de perímetro, nós queremos acelerar, nós queremos rapidez, a Câmara tem cumprido o papel, tem destinado, tem realizado a audiência pública justamente para isso. A cidade precisa se desenvolver. Para se ter uma ideia, no primeiro e no segundo perímetro agora, que nós conseguimos aprovar e vamos aprovar agora o segundo, nós já temos praticamente 12 empreendimentos esperando para começar a iniciar essa obra. Isso se chama o quê? Emprego para a cidade. Então é isso que nós temos que pensar.
Essa é uma discussão boa. Não trabalhar com aqueles que não querem o crescimento, com aqueles que só querem prejudicar e atrapalhar. Nesse caso, além da regulamentação do novo perímetro do município, a revisão da área da água parada, da área de proteção ambiental, que foi cobrada pela Câmara, a inclusão de 2,5 milhões de metros quadrados para a função futura industrial. É importante, são temas importantes que a gente tem debatido, tem colocado. Agora, é isso que nós temos que discutir. Chegou o momento da cidade de Bauru, em algumas situações, avançar e ter maturidade de discussão. Outra discussão que está nessa casa em relação a transformar a Endurbe em autarquia. Nós temos que começar a discutir se aquilo que a Endurbe faz é papel dela fazer ou não. Nós temos que pensar no novo modelo de Endurbe e não de uma mudança simplesmente jurídica dela. As questões dos contratos da Endurbe hoje, elas podem gerar problema no tempo, já tem apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, mas a gente corre o risco aqui de discutir uma questão de regularização de contrato e não de modelo de estrutura pública para esses serviços? É isso que nós temos que pensar. Hoje, se está mudando a nomenclatura da Endurbe, é justamente porque a preocupação dos contratos que existe lá. Porque todo final do ano o que a prefeitura faz? Faz aporte para pagar a conta de uma empresa que está falida, de uma empresa que não deveria estar prestando em alguns serviços. Então tem que ter maturidade de conversar com o servidor e dizer a relação de emprego está garantido, do jeito que está indo vai ficar ruim. Agora, presidente, para apontar uma resposta objetiva e rápida do Poder Legislativo, o plano de estiagem demorou, infelizmente, para dar andamento junto ao Poder Executivo, uma definição com o Ministério Público, se mexia na lei ou não mexia na lei, mas quando veio, por exemplo, o projeto de lei das caixas d'água para reservação, para iniciar o programa, rapidamente foi aprovado em 2 turnos. Rapidamente aprovado, é importante, nós temos que tem pessoas carentes do nosso município, alguns empreendimentos sociais que foram entregues sem a caixa d'água. A Câmara tem cumprido o seu papel, os 17 vereadores têm debatido. Algumas coisas não são que demoram, é que às vezes chegam tarde nessa casa. Então não é responsabilidade desta Câmara Municipal. Nós estamos fazendo um apontamento também que nenhum outro empreendimento na cidade de Bauru seja entregue sem que haja o mínimo que seja uma caixa d'água, como existe. E não estou falando de empreendimento de pequeno porte residencial. Estou falando de pessoas de empreendimento que têm condição de fazer e não faz. Então as coisas têm que acelerar, têm que andar rápido. Nós temos que pensar, por exemplo, numa enchente do ano que vem que vai começar, que se chama Nações Unidas. Essas coisas nós temos que antecipar. Falando neste último comentário do presidente, a questão das leis de contrapartida, para dar segurança jurídica e parâmetro, que é dentro do pacote do chamado desenvolvimento ou destravamento, uma das questões que ainda não foi enviada. É por isso que nós defendemos o Instituto de Planejamento. Quando o empresário chega na cidade de Bauru, ele quer fazer qualquer tipo de empreendimento, investimento, ele já sabe qual é a contrapartida. Porque nós vamos acabar o quê? Com um balcão de negócio. Nós vamos acabar com o quê? Que aquele que tem a informação privilegiada possa dar o atendimento. Aí gera toda essa tristeza que nós estamos vendo na Secretaria de Planejamento. Então é preciso que esse projeto seja enviado, que a contrapartida seja enviada, para que, infelizmente, muitos empreendimentos na gestão passada que foram entregues do programa Minha Casa Minha Vida, nós temos situações de ônibus que chega para deixar os moradores onde ele não consegue fazer curva nem para entrar, porque não se pediram uma contrapartida. Nós temos residenciais que foram entregues, que a chegada até a residência não tem asfalto, que poderíamos ter exigido a contrapartida desses empreendedores para o nosso município. E nesse caso dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, tinham recursos junto à Caixa que exigiam projetos para serem viabilizados. Que nós perdemos o projeto, perdemos muito recurso por falta de projeto. Infelizmente, essa situação é triste você ver, por exemplo, o residencial Três Américas 1 e 2 da cidade de Bauru sendo entregue. Eu, através do deputado Ricardo Bergerino, conseguimos 3 milhões de reais para reformar o núcleo de saúde, ampliar, e se perdeu esse recurso porque a prefeitura não tinha projeto. Licita o projeto, licita vários projetos, deixa pronto essa situação, porque muito recurso virá. Não adianta o vereador, os deputados da cidade trabalhar e a prefeitura não corresponder. Aliás, falando sobre isso, de planejamento do tempo, para que a gente possa voltar no assunto, projetos que, se licitados em áreas estratégicas agora, o ano que vem, um novo governo, inclusive da Presidência da República, para pleitear recursos, e no governo do Estado. Eu acredito e sempre defendi, e esse é um papel que acho que todo gestor tem que fazer. O prefeito tem que ter um gabinete em Brasília. E gabinete em Brasília
é projeto debaixo do braço, fazendo articulação, conversando ou tendo alguém do governo que faça essa relação institucional. Nós sabemos que várias prefeituras adotam e têm esse serviço. E nós sabemos que muito debate acontece lá, muitas coisas se resolvem lá. Nós temos perdido, então é por isso neste momento que é necessário um executivo mais ativo, com projeto, indo para Brasília e aproveitando essa onda de novo governo que vem por aí. Presidente, muito obrigado por atualizar conosco aqui, coincidentemente, não por acaso, na demarcação da história, no momento em que a gente comemora também 20 anos de comunicação em multiplataforma, uma das poucas do interior, em rádio, televisão, internet e TV. É importante, um avanço, é referência no estado de São Paulo, é referência para o Brasil, pelos seus profissionais, pelos investimentos que os próprios presidentes e os próprios vereadores entenderam que é levar a comunicação, levar aquilo que se produz para a comunidade. Hoje, por exemplo, a cidade de Bauru sabe que Câmara não se funciona apenas de segunda-feira. Tem comissão, tem trabalho, tem debate e tem servidores ativos que prestam uma boa qualidade de serviço. Muito obrigado ao presidente da Câmara. Esta entrevista você acompanha a hora que você quiser, com o vídeo disponível na íntegra, sem corte de edição, na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.